Boa noite, sou a acadêmica Maria da Conceição Silva Ferreira, estudante do curso de licenciatura em Pedagogia na Universidade Estadual do Maranhão, no Polo de Lago da Pedra. Irei apresentar um trabalho acadêmico, paper, para a disciplina de prática na dimensão escolar, que tem por título Os Jogos e Brincadeiras como Métodos para o Desenvolvimento da Aprendizagem no Ensino Infantil. O presente estudo apresenta a importância dos jogos e brincadeiras como métodos para o desenvolvimento da aprendizagem no ensino infantil. O objetivo do mesmo é mostrar a importância para o desenvolvimento da criança, pois através do brincar, os pequenos são capazes de criar e vencer seus próprios limites e construir suas próprias aprendizagens. A metodologia para este estudo foi baseada em pesquisas bibliográficas e sites da internet. Entende-se que a prática dos jogos e brincadeiras na educação infantil traz significativas contribuições para a aprendizagem das crianças, pois proporciona a interação e propicia o desenvolvimento das capacidades afetivas, cognitivas e sociais. A palavra-chave são jogos, brincar, criança. Este trabalho tem como objetivo, tem como tema, os jogos e brincadeiras, como já foi citado, como métodos para o desenvolvimento da aprendizagem no ensino infantil, com o propósito de discutir sobre a importância do brincar para o desenvolvimento da criança no processo de aprendizagem. A escolha do tema se deu pela importância do lúdico na vida profissional em sala de aula, momentos que os brinquedos e brincadeiras possibilitam às crianças aprender com prazer e por acreditar que na infância é essencial a constituição, que na infância o brincar é essencial à constituição do ser criança. De acordo com Piaget, a educação e a ludicidade devem unir-se para que haja uma concretização do aprendizado escolar. O educador precisa estar sempre observando as habilidades desenvolvidas por elas e as quais ainda precisam ser revistas e estimuladas em sala de aula. O objetivo deste trabalho é apresentar a ludicidade como um meio para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem da criança, que através dos jogos pode-se oportunizar os alunos aprenderem a respeitar regras, discutir, inventar, criar e transformar o mundo onde estão inseridos. Segundo Queiroz, o jogo constitui-se em uma atividade organizada com um sistema de regras, na qual se pode ganhar ou perder. Essa pesquisa tem como objetivo, tem como questão norteadora a seguinte pergunta: como que os jogos e brincadeiras devem ser trabalhados no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil? A fundamentação teórica, o ponto 2.1, que é conceituando jogos e brincadeiras. Os jogos e brincadeiras são atividades que identificam os seres humanos em diferentes espaços e tempos, contribuindo para a construção da vida social e coletiva, fortalecendo a prática social e criando laços de solidariedade entre os sujeitos que delas participam. Kishimoto afirma: brincadeira é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que é o lúdico em ação. De acordo com a autora, a brincadeira é uma ação lúdica. Ela é uma atividade essencial na vida da criança, pois se constitui em expressão e condição para o desenvolvimento infantil, já que quando as crianças brincam e jogam, assimilam e transformam a realidade. Brincar é também raciocinar, descobrir, persistir e perseverar. Aprender a perder, percebendo que haverá novas oportunidades para ganhar. Esforçar-se, ter paciência, não desistir facilmente,
Brincar é viver criticamente no mundo. Ter prazer em brincar é ter prazer em viver, afirma Marcondes. Brincar sem imposições de regras rígidas impostas torna o ato de brincar mais espontâneo e acaba que a criança, por seu próprio pensar, cria, recria e modifica. Esta vasta possibilidade que o jogo possibilita no momento do brincar proporciona o momento da aprendizagem aguçando sua criatividade, seu pensar e seu modo de agir com o meio. A importância dos jogos e brincadeiras como método para o ensino infantil. Os jogos e brincadeiras proporcionam às crianças perceberem e interagir com o mundo que as cerca. Brincando, a criança desenvolve seu pensamento, ela sabe conceituar o significado das coisas, promove o avanço intelectual e esse avanço ocorre de maneira processual. Dessa forma, é através dos jogos e brincadeiras que a criança cria, experimenta, inventa, desenvolve a fala e a expressão corporal. Na educação infantil, os jogos e brincadeiras possibilitam às crianças se expressarem através da prática diária de atividades dirigidas que as fazem desenvolver suas capacidades motoras, cognitivas e sociais. Segundo o referencial curricular nacional para a educação infantil, o brincar é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato da criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons, e mais tarde representar determinado papel na brincadeira, faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também capacidades de socialização por meio da interação e da utilização e da experimentação de regras e papéis sociais. Através dos jogos e brincadeiras, as crianças podem ter um bom desenvolvimento psicomotor e psicossocial, assim como as leva à socialização e à contribuição para a sua vida afetiva. As atividades lúdicas encorajam também o desenvolvimento intelectual através da atenção e da imaginação, facilitando a sua expressão, segundo Friedman. Vygotsky faz referência a diversos tipos de brincadeiras, porém, discute o papel do brinquedo, referindo-se especificamente ao jogo de papéis ou a brincadeira de faz de conta, como brincar de casinha, brincar de escolinha, pois numa situação imaginária como a que ocorre na brincadeira de faz de conta. Que ao brincar com um cabo de vassoura, como se fosse um cavalo, por exemplo, a criança se relaciona com o significativo em questão, ou seja, a ideia de cavalo e não como objeto concreto, cabo de vassoura, que tem em suas mãos. A criança é levada a agir no momento imaginário, onde a situação é definida pelo significado estabelecido pela brincadeira e não pelos elementos reais concretamente presentes. A situação imaginária não era considerada como uma característica definidora do brinquedo em geral, mas era tratada como um atributo de subcategoria específicas do brinquedo, segundo Vygotsky. E o papel do professor no trabalho, com jogos e brincadeiras. O professor é um grande responsável para escolher um jogo, mas ele precisa ter em mente o cumprimento dos seus objetivos. O jogo escolhido deve ser estimulante, agradável, conter os desafios necessários para provocar a vontade de aprender, o qual a criança perceba como brincadeira e não como obrigação, ou como uma atividade formal, atingindo o potencial da descoberta.
Ainda segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, diz que cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada, para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem temas, papéis, objetos e companheiros com quem brincar, ou jogos de regras e construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras. Para Vygotsky, o educador poderá fazer uso dos jogos, brincadeiras, histórias e outros, para que, de forma lúdica, a criança seja desafiada a pensar e resolver situações problemáticas para que limite e recrie regras utilizadas pelo adulto. Com este estudo, evidenciou-se a necessidade do uso dos jogos e brincadeiras na escolarização das crianças, pois, por meio deles, é possível construir aprendizagens mais significativas e conectadas aos reais anseios e necessidades da criança, sendo considerado educativo justamente por contribuírem para o desenvolvimento integral do aluno. O professor deve planejar, incluir os jogos e brincadeiras nas atividades cotidianas, de modo a tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas para os alunos. Na educação infantil, as crianças se relacionam e trocam conhecimentos através das brincadeiras e atividades realizadas juntas. Vygotsky afirma que a construção de aprendizagem sempre inclui relações entre pessoas. Por isso, cabe ao professor promover ações que propiciem a troca de saberes entre as várias culturas que circulam pelo espaço da sala de aula. Através dos jogos e brincadeiras, as crianças estão aprendendo e se relacionando com as demais em um momento de alegria e descontração. Bom, este foi o meu trabalho e obrigada pela atenção.